Você tem 55 anos, uma vida inteira de trabalho, de responsabilidades cumpridas, de suor derramado em cada meta alcançada, mas, ao olhar para a sua conta bancária, o saldo é zerado. Talvez pior, está no negativo. É uma sensação que corrói, uma mistura de frustração, desamparo e, para muitos, um certo desespero. Nessa encruzilhada, a maioria das pessoas se volta para uma única direção, quase instintiva. Preciso arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro. Preciso fazer um investimento que me dê um retorno rápido e gordo. Eu te digo, com a experiência de décadas olhando para o dinheiro de perto, essa não é a primeira linha que eu olharia. E mais importante ainda, essa linha de raciocínio é uma armadilha. Ela não vai te tirar do lugar. Qual é, então, o verdadeiro ponto de partida? Qual é a fundação para virar esse jogo, especialmente quando o tempo parece correr contra você? Até o final deste vídeo, você vai descobrir qual é a linha real, aquela que eu, Luiz Barsi, olharia primeiro se estivesse aos 55 anos com o bolso vazio. É uma abordagem que a grande maioria das pessoas simplesmente ignora, subestima ou nem sequer cogita. E acredite, essa última parte muda absolutamente tudo. Fica comigo até o fim, porque o que vem a seguir não apenas vai te dar um mapa, mas vai transformar completamente sua visão sobre dinheiro, sobre tempo e, acima de tudo, sobre o seu próprio poder de construção. Eu, Luiz Barsi, comecei a minha jornada do absoluto zero. Não é uma figura de linguagem. Aos 9 anos de idade, eu estava engraxando sapatos nas ruas de São Paulo. Minha infância foi marcada pela ausência de qualquer luxo, de qualquer conforto que hoje muitos consideram básico. Não havia herança esperando por mim ao virar a esquina, não tinha padrinho influente para me dar um empurrão na vida, abrindo portas e facilitando caminhos. Não existia um trilho pré-pavimentado, uma estrada asfaltada esperando por mim. Cada centavo que eu ganhei foi suado, fruto de um esforço diário, de horas de trabalho que se estendiam pela noite, estudando e trabalhando. Cada passo, cada decisão financeira foi meticulosamente calculado, porque o erro não era uma opção. E foi justamente essa ausência de qualquer recurso inicial, essa falta de qualquer coisa material no começo da vida, que me forçou a olhar para o dinheiro de uma forma que a maioria das pessoas nunca aprende. Quando se tem nada, absolutamente nada, o primeiro e mais vital movimento que você precisa fazer não é sobre quanto você pode ganhar. Não é sobre os lucros potenciais ou as grandes tacadas. É sobre o que você, sob nenhuma circunstância, pode perder. É sobre estancar o sangramento do balde antes mesmo de pensar em tentar encher esse balde. É sobre construir uma primeira linha de defesa que, para muitos, ironicamente, é a última coisa que lhes vem à mente. Eles só pensam em se defender quando já estão sob ataque, quando a casa já está desmoronando. Essa é a base do que eu chamo de inteligência financeira. Proteger o que você tem e, mais importante, proteger o que você ainda não tem de ser corroído. O verdadeiro problema, quando você se encontra aos 55 anos e com o bolso vazio ou no vermelho, não é a mera falta de dinheiro em si, tampouco é a sua idade. Embora muitos sintam que o tempo é um inimigo, ele pode ser o seu maior aliado, se você souber usá-lo com sabedoria. O problema real, o cerne da questão, é a ausência de uma estratégia clara, de um mapa bem definido para essa primeira linha de batalha. Muitos são levados a acreditar em falsas promessas, que precisam de um grande capital para começar a investir e ver resultados significativos, ou que a única solução é arrumar um novo emprego que pague o dobro e, com isso, resolver todos os problemas. Mas eu te digo, isso é uma armadilha, uma ilusão perigosa. A grande ilusão é pensar que se você está no vermelho, precisará de R$1 milhão ou de um grande tiro de sorte para virar o jogo. Não. O inimigo, nesse cenário,
não é a ausência de recursos. O inimigo é a mentalidade equivocada de que o problema se resolve com mais dinheiro, quando na verdade ele se resolve com melhor gestão do que já se tem ou do que está por vir. É uma questão de fluxo, de controle, de prioridades. E o sistema financeiro, com seus juros compostos exorbitantes, é um verdadeiro vampiro silencioso operando nas sombras, sugando a vitalidade financeira de milhões de brasileiros sem que muitos sequer percebam a hemorragia. Ele se manifesta de forma cruel no rotativo do cartão de crédito, no cheque especial e em outras linhas de crédito pré-aprovadas. Ele suga não apenas o que você já tem, mas o que você ainda não ganhou, comprometendo o seu futuro. O brasileiro médio, muitas vezes, nem percebe o rombo gigantesco que esses juros causam. Eles parecem pequenos no início, um valor mínimo a pagar, mas se transformam em uma bola de neve imparável, capaz de engolir salários inteiros. Conheço o caso de uma senhora, vamos chamá-la de Regina, na casa dos 50 anos, uma profissional competente, com um bom salário para o padrão do mercado. Apesar disso, ela vivia sempre no limite, estressada com as contas. Regina se orgulhava de ser boa pagadora, sempre quitando as contas em dia, mas seu maior erro era pagar apenas o mínimo da fatura do cartão de crédito. Ela racionalizava: se eu pagasse o total, ficaria sem dinheiro para outras despesas importantes. O que ela não percebia era que, ao alimentar o mínimo, ela estava nutrindo um monstro. Mês após mês, os juros do rotativo devoravam uma fatia substancial de sua renda, um dinheiro que ela acreditava não ter para investir. Ela pensava: se eu tivesse mais, investiria. Mas a verdade é que ela perdia mais do que ganhava para os juros escorchantes, jogando fora a chance de ter esse mais em suas mãos. Ela estava sempre correndo atrás do prejuízo, sem nunca alcançar a linha de partida. Você não está sozinho nessa armadilha, e é crucial que entenda: o problema não está na sua capacidade de ganhar dinheiro, nem na sua idade. O problema está no sistema e na falta de conhecimento sobre como se defender dele. Mas existe uma saída clara, um mapa que eu vou te dar e que pode mudar tudo para você, assim como mudou para tantos outros. Antes da gente seguir para esse mapa, eu preciso te falar de uma coisa que trava, que impede quase todo mundo que me escreve querendo montar uma renda de dividendos, ou que quer sair do 0 aos 55, ou mesmo aos 40 ou 60 anos. A pessoa tem um sonho legítimo de ver o dinheiro trabalhando por ela, de construir um futuro mais tranquilo. Mas no fim do mês, ela olha para a conta e percebe que não sobrou um único real para investir. A frustração é imensa e, na maioria das vezes, acredite, o problema não está no salário que ela ganha, que talvez seja bom ou mediano. O problema está num vazamento silencioso, um buraco que a maioria não vê ou subestima, o rotativo do cartão de crédito ou o cheque especial. Essas linhas de crédito cobram um dos juros mais altos do Brasil e levam todo mês justamente o dinheiro que poderia estar sendo o seu primeiro dividendo, o seu primeiro investimento, a sua primeira semente de um patrimônio. E enquanto esse furo está aberto, é como tentar encher um balde furado. Você joga água por cima, com esforço e dedicação, mas ela escorre por baixo mais rápido do que entra. Você trabalha para alimentar o balde, mas quem se beneficia é o ralo. Foi por isso, e vendo a dor de tantas pessoas, que eu organizei um material prático e direto, sem enrolação, que chamei de Não Seja Refém dos Bancos. É um guia direto ao ponto, que mostra a ordem certa de quitar suas dívidas, atacando primeiro a dívida mais cara, aquela onde o estrago acontece, onde o vampiro financeiro reside. A dona Cláudia, por exemplo, uma senhora de 49 anos, vivia no pagamento mínimo do cartão. Achava que nunca ia sair daquela situação, que era um destino. Ela estava presa num ciclo de juros que parecia não ter fim.
Mas ela seguiu a ordem que propus, usando o material, e em poucos meses viu a situação se reverter de forma impressionante. Ela conseguiu identificar e fechar alguns vazamentos que nem sabia que existiam, encontrando um valor extra na sua própria renda e jogou esse dinheiro no rotativo, saindo do pagamento mínimo rapidamente. A cada mês, ela via a dívida diminuir e o saldo credor aparecer. A paz que ela encontrou, a dignidade que recuperou, é algo que o dinheiro por si só não compra. Dentro do guia Não Seja Refém dos Bancos, você tem um raio-x detalhado de suas dívidas, com um passo a passo claro para identificá-las. Você encontrará as frases exatas para negociar de igual para igual com o banco, buscando descontos e condições mais justas, e não apenas aceitando o que eles impõem. E o mais importante, um plano de 12 meses, realista e totalmente aplicável, para zerar tudo na ordem certa, de forma estratégica, liberando seu dinheiro para o que realmente importa, a construção do seu futuro. O link com todas as condições para você ter acesso a esse material, que pode ser a sua virada de chave, está aqui no primeiro comentário, aquele que está fixado lá em cima. Para você ter ideia, o que ele custa costuma ser menos do que um único mês de juro que o rotativo do cartão tira de você, um valor que você perde e que não volta mais. Quem deixa para depois, na próxima fatura, paga esse juro de novo, e de novo, e de novo. Quem resolve hoje, com esse conhecimento em mãos, começa a liberar esse dinheiro já no mês que vem, direcionando-o para a construção e não para o ralo. Pega o seu ali no primeiro comentário e volta aqui, porque o que vem agora é exatamente como fazer esse dinheiro começar a trabalhar para você depois de estancar a hemorragia. A primeira linha que eu, Luiz Barsi, olharia hoje, aos 55 anos e com o bolso vazio, não tem a ver com ganhos espetaculares da noite para o dia, nem com investimentos mirabolantes que prometem retornos irreais. Isso é para especulador, para quem gosta de risco. Para quem busca segurança e construção de patrimônio, essa linha tem a ver com a fundação, com a base sólida que a maioria das pessoas ignora e que, paradoxalmente, é o alicerce para qualquer patrimônio duradouro e para a verdadeira liberdade financeira. 1. A linha do desvendamento. Onde o dinheiro está vazando. Este é o primeiro e mais crucial passo, a essência do meu método de não perder. Não adianta você se preocupar em encher o balde se ele vaza por baixo, levando embora todo o seu esforço. A primeira ação, portanto, é identificar e estancar esses furos. Isso exige coragem, disciplina e uma dose de honestidade brutal com você mesmo. Você precisa fazer um raio-x completo, minucioso e sem rodeios de todas as suas despesas. Não apenas as contas óbvias, aluguel, luz, água, alimentação, mas principalmente os pequenos gotejos, os ladrões silenciosos que corroem sua renda mês após mês. Onde está seu dinheiro indo centavo por centavo? Estamos falando daquele cafezinho diário que, somado ao longo de um mês, vira uma pequena fortuna. Das assinaturas de streaming esquecidas, de aplicativos que você não usa mais, de academias que você não frequenta, mas continua pagando. Estamos falando de pequenos luxos e confortos momentâneos que, quando somados, transformam-se em um rio de dinheiro que escoa sem deixar rastro. Para mim, essa observação sempre foi sobre notar onde a maioria das pessoas falhava, onde o dinheiro simplesmente sumia sem que elas soubessem dizer para onde. Aos 55 anos, o tempo é ouro. Você não pode se dar ao luxo de deixar um único centavo escapar, de desperdiçar recursos que poderiam estar trabalhando por você. O impacto no seu patrimônio é imediato e poderoso. Cada real que você para de perder é, na prática, um real que você ganha, um real que se soma ao seu capital disponível. Não é uma questão de austeridade extrema ou de se privar de tudo. É uma questão de inteligência financeira, de prioridade
e de alinhamento com seus objetivos de longo prazo. Pense no João, um trabalhador dedicado que, aos 55 anos, sentia o aperto. Ele sempre reclamava que não sobrava para nada. Decidiu, com muita relutância, seguir o conselho de fazer um registro detalhado. Em uma semana, descobriu que gastava R$ 150 em aplicativos que ele mal usava e R$ 200 em lanches impulsivos no trabalho. Em um mês, isso representava R$ 350. Multiplicado por um ano, era R$ 4.200, um valor que ele nunca imaginou que estivesse perdendo. Ao estancar esses vazamentos, ele não só aliviou o orçamento, mas sentiu um empoderamento, um controle sobre sua vida financeira que ele havia esquecido que existia. 2. A linha da defesa, criando seu muro de contenção. Com os vazamentos estancados, com o dinheiro que antes escorria agora sob seu controle, a próxima linha de ação é construir uma reserva de emergência. Eu chamo isso de seu muro de contenção. Aos 55 anos, a segurança e a tranquilidade são mais do que um luxo, são uma necessidade vital. Não ter um colchão financeiro te deixa refém de qualquer imprevisto, de qualquer situação de aperto. Uma despesa médica inesperada, um conserto urgente no carro ou na casa, a perda temporária de uma fonte de renda, qualquer um desses eventos pode te jogar de volta ao poço das dívidas e do estresse, desfazendo todo o esforço de estancar os vazamentos. Sua reserva pode ser pequena, sim. Pode ser R$ 300, R$ 500, R$ 1.000 para começar. O valor inicial é menos importante do que o hábito e a disciplina de ter esse dinheiro separado, intocável, exclusivamente para emergências. Não é para investimentos, não é para comprar algo que você queira, é para segurança. Essa reserva é o que te dá a paz de espírito para pensar nos próximos passos sem o pânico iminente, a tranquilidade para não tomar decisões desesperadas ou se submeter a condições desfavoráveis por pura necessidade. Imagine o Roberto, um homem de 58 anos, que apesar de estar começando tarde, dedicou-se a construir sua pequena reserva. Um dia, sua geladeira, que ele pensava que duraria para sempre, pifou. Um gasto inesperado de R$ 2.000. Se ele não tivesse sua reserva de R$ 3.000, ele teria que recorrer ao cartão de crédito, ao cheque especial ou pedir um empréstimo, entrando novamente no ciclo de dívidas. Mas, com seu muro de contenção, ele pagou à vista, sem juros, e ainda tinha um saldo para outras eventualidades. A diferença entre a paz e o pânico é essa pequena, mas poderosa reserva. É um alívio psicológico fundamental, um porto seguro que te permite recomeçar e avançar sem o medo constante do próximo tropeço. 3. A linha da ofensiva consciente, o primeiro tijolo da renda. Somente depois de estancar os vazamentos, de ter o seu dinheiro sob controle e de construir sua pequena reserva de emergência, o seu muro de contenção, você estará realmente pronto para o primeiro tijolo da sua renda passiva. Aqui, aos 55 anos, a palavra-chave não é especulação, mas sim consistência e ativos que pagam. Esqueça as promessas de enriquecimento rápido. Elas são para aventureiros. Para quem busca solidez e segurança, o foco é investir em bons negócios, em empresas sólidas que comprovadamente geram dividendos consistentes. Não se trata de arriscar tudo, mas de construir um fluxo de renda recorrente, mesmo com pouco capital. Parece contraintuitivo para muitos que esperam ter muito para começar. Mas o segredo não é buscar o tiro de sorte, a empresa que vai multiplicar por 10 em poucos meses, e sim a constância do gotejo, a chuva fina que com o tempo forma um rio. Comece com o que sobrou depois de pagar suas contas e abastecer sua reserva. Pode ser R$ 50, R$ 100, R$ 200 investidos todo mês. O valor é secundário.
O que importa é a disciplina e a inteligência de alocar esse dinheiro em boas empresas, sólidas, que distribuem parte de seus lucros aos acionistas, os chamados dividendos. Essa é a verdadeira construção da sua liberdade. A cada pequeno investimento, o dinheiro começa a trabalhar para você e não o contrário. É o efeito bola de neve dos juros compostos, mas ao seu favor, não contra você. É a base para não ser refém de ninguém, para não depender apenas de um salário ou de uma aposentadoria muitas vezes insuficiente. Essa é a última parte da promessa que te fiz no começo. O terceiro movimento, que quase ninguém faz. Transformar o dinheiro que você não perde mais em um gerador de renda para o seu futuro. Conheci a Ana, que aos 60 anos, com uma aposentadoria modesta, achava que era tarde demais. Ela seguiu os 2 primeiros passos e conseguiu juntar R$ 150 por mês. Com esse valor, começou a comprar ações de empresas sólidas, com histórico de bons pagamentos de dividendos. No início, os dividendos eram poucos reais, quase insignificantes, mas ela manteve a disciplina. 2 anos depois, ela já recebia um valor que cobria parte de sua conta de luz. Em 5 anos, os dividendos já ajudavam a pagar as compras do mês. Ela não ficou milionária, mas a sensação de ter um salário extra vindo de seus investimentos, sem precisar trabalhar mais, transformou sua qualidade de vida. Ela se sentia dona de algo, participante do sucesso das empresas. É crucial entender que, com o passar dos anos, cada real que você deixa de perder e cada real que você coloca para trabalhar, por menor que seja no início, tem um impacto gigantesco no longo prazo. Muitos pensam que, aos 55, é tarde demais para começar. Eu digo, é a idade perfeita para começar certo, com a experiência de vida a seu favor, com a sabedoria que só os anos podem trazer. Pense nessas 2 pessoas, ambas com 55 anos. Uma está focada apenas em ganhar mais, em investir no que dá mais, sem controle dos seus gastos, talvez até se endividando mais com a ilusão do depois eu pago. Ela corre, sua, se estressa, mas a vida financeira continua um caos. A outra, com a mesma idade, a mesma realidade inicial de conta zerada, decide seguir essas 3 linhas de ação. Estanca os vazamentos, constrói sua base de segurança e começa a colocar o dinheiro para trabalhar de forma inteligente e consistente, mesmo que pouco a pouco. Essas 2 pessoas, daqui a 5 ou 10 anos, terão futuros diametralmente opostos. Uma provavelmente estará ainda mais atolada em dívidas ou dependendo de um trabalho cada vez mais exaustivo. A outra estará construindo, tijolo por tijolo, sua independência com a dignidade de quem tem seu próprio dinheiro trabalhando. Qual desses caminhos você escolherá para si? O tempo não para, ele é implacável. E o custo de não agir agora, de não fechar esses furos, de não começar a construir, é a liberdade que você está perdendo a cada mês, a cada ano. É a tranquilidade, a escolha, a dignidade que se esvaem. E é exatamente esse furo inicial, o mais grave, que o material não seja refém dos bancos, lá do primeiro comentário fixado, ajuda a fechar de forma definitiva. Dê uma olhada quando puder, porque ele te dá um mapa para estancar esses vazamentos e, de fato, começar a construir algo sólido. Chegar aos 55 anos e se ver na necessidade de recomeçar não é um sinal de fracasso, longe disso. É, na verdade, uma oportunidade valiosa de construir com a sabedoria de uma vida inteira, o que talvez não tenha sido bem fundamentado antes. É uma chance de aplicar a experiência que você acumulou, a resiliência que você demonstrou. A grande virada de chave, a epifania, é entender que a verdadeira riqueza não está na quantidade absurda de dinheiro que se tem, mas na independência que esse dinheiro, construído com inteligência e disciplina, pode te dar.
Não é sobre viver na escassez ou na privação, é sobre viver com clareza, com controle e com o poder de fazer suas próprias escolhas. Aos 55, o tempo é um recurso precioso, sim, e perdê-lo, se preocupando excessivamente com o que passou, com os erros do passado, é o maior erro que você pode cometer agora. O que importa é o agora. E o que você vai construir a partir daqui, com inteligência, com disciplina e com um plano claro. Eu sempre digo, não é quanto você ganha, é quanto você não perde. Essa é a frase, essa é a filosofia que te liberta das amarras do consumo desenfreado, da dívida e da dependência. Aquela dor inicial de se ver aos 55 com a conta zerada se transforma agora na força motriz, na energia para erguer um novo futuro, tijolo por tijolo, com a convicção de que você tem o poder de fazer acontecer. Foi isso que eu prometi no começo e você agora tem o passo a passo claro, as 3 linhas de ação que eu aplicaria. Imagine-se daqui a poucos anos, com essa primeira linha de ação bem estabelecida, vendo seu patrimônio crescer, por menor que seja no início, e te devolvendo a dignidade, a liberdade e a paz que você merece. O caminho está traçado. Agora, a decisão, a ação é sua. Se você chegou até aqui, é porque realmente busca essa virada de chave, essa transformação em sua vida financeira. Não adie mais o que pode ser o início da sua liberdade. O link para o material Não Seja Refém dos Bancos, que é o seu mapa para começar essa jornada, está no primeiro comentário fixado. Não deixe para depois. Haja agora. E se essa mensagem tocou você, se fez sentido para a sua realidade, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos que vão continuar aprofundando o seu conhecimento e te dando as ferramentas para construir o futuro que você merece.